A paz do Senhor, meus queridos, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja do Apocalipse que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar sobre a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, em continuidade, né? Tiatira era uma cidade pequena, mas com uma igreja ativa, né? E Jesus se apresenta a ela com autoridade, dizendo: o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes aos bronze reluzentes. Está no versículo 18, né? Do capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29 é o assunto do qual hoje nós vamos tratar, vamos falar, né? Então Jesus ele se apresenta a essa igreja dizendo que tem a chama, os olhos como chama de fogo. O que significa isso? Isso significa que os olhos deles estão em todo lugar, nada escapa dos seus olhos, nada escapa, nada fica oculto, né? E os seus pés, que ele diz que é semelhante ao bronze reluzente, é que eles vêm com juízo e autoridade. E ele chega com nessa igreja, na igreja de Tiatira, ele chega com elogio. Ele chega dizendo assim: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, né? Aqui a gente observa que diferente da igreja de Éfeso, que tinha obra, mas faltava o amor. Tiatira tinha o quê? Tinha amor. Eles tinham fé, eles tinham serviço e eles tinham o quê? Perseverança. E o Senhor vem dizer para eles assim, olha, diz assim: conheço as tuas últimas obras, são mais numerosas do que as primeiras. Então eles tinham o que? Eles tinham crescimento, o crescimento dele era bom, mas não podia vir às custas da santidade. Então eles tinham o que? Eles tinham serviços, eles tinham fé, e eles tinham obra e tinham perseverança, né? Uma igreja que estava em ativo, estava ali, que tinha essas quatro características, né? Só que a gente vai observar no versículo 20 que o Senhor ele vem a repreensão contra eles, porque sobre o que? Sobre a tolerância ao pecado. Ele diz: tenho contra ti que o tolerares que Jezabel ensina e seduz aos meus servos. Jezabel, quem era Jezabel? Jezabel, nós sabemos que ela era mulher do rei Acabe, filho de Etibaal, né? Construtor de Deus, de ídolos, né? Jezabel possivelmente é um símbolo de influência maligna e doutrina falsa, que ela veio o quê? Ensinar esse povo dessa igreja a se prostituir e chegar e ao ponto de se prostituir e ensinar a idolatria para eles. Mas aí nós vamos observar que nem todos entraram pelo esse caminho, né? Mas teve alguns dessa igreja que cedeu pelo esse ensinamento, desse falso ensinamento o qual essa mulher ela aplicou. Então nós vamos ver hoje que quantas igrejas hoje têm tolerado os líderes ou influência com doutrinas distorcidas por conveniência ao medo de confrontar. Nós sabemos que o Senhor ele vai contra esse tipo de ensino, contra esse tipo de pessoas que segue pelo este caminho, né, que entra pela essa vereda. Então o Senhor ele vem a advertência do Senhor no versículo 21 ao versículo 22, né? E o Senhor ele fala para Jezabel: teve tempo para se arrepender, né? Então nós sabemos que a justiça de Deus ela é certa. O versículo de número 23, o Senhor diz assim: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Então o Senhor ele conhece tudo. Por isso que ele se apresenta como seus olhos como chama de fogo, porque nada fica oculto diante da sua face. Ele conhece tudo. Então Deus ele é o que? Ele é paciente, mas também ele é justo. Deus não apenas vê as ações, mas ele sonda os corações. Ele sonda o meu e o teu coração. Por quê? Porque ele nos conhece, né? E o versículo de número 24 ao 25, ele diz assim: e ao demais que não segue esta doutrina, não porei outra carga. Então nós observamos que não era toda a igreja que estava comprometida com esse ensinamento dessa mulher.
né, ao se prostituir e à idolatria. Mas Jesus, o que ele faz? Ele encoraja os fiéis que perseverarem. Aqueles que não se dobraram, que não se deram ouvido a essa falsa doutrina, desse ensinamento. Ele diz que retendo que tenha até que eu venha. Aí ele dá a promessa no versículo 26, que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Promessa de quê? De governo e domínio com Cristo. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, Cristo mesmo como presente final. Está em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 16. Então o Senhor ele faz uma promessa para aquele que for fiel, aquele que permanecer fiel até ao fim. Então nós aprendemos aqui que a igreja de Tiatira nos ensina que crescimento e amor não compensam a tolerância ao pecado, né? Devemos o quê? Crescer em amor e em serviço. Ser vigilantes contra doutrinas falsas, ser fiéis mesmo em meio à corrupção e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós devemos o quê? Ser vigilantes. Nós devemos crescer em amor e em serviço, mas não tolerando o pecado, se desviando do pecado. Aí eu faço uma pergunta: você tem tolerado o pecado em nome do amor ou está comprometido com a verdade de Cristo? Então, essa é a pergunta, é a palavra que eu deixo para você hoje, né? Para a nossa meditação de hoje. Lhe convido que você se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, deixe o seu like aí, seu joinha, e que o Senhor nos permita, que o Senhor abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo encontro estaremos falando sobre a quinta igreja, a igreja de Sardes.